resume esse momento e qual a importância, né, desse diálogo entre os secretários. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da FM São Felipe. Que alegria estar nessa cidade. Toda vez que nos convida a vir a São Felipe, a gente se alegra. Primeiro porque a gente sabe do comprometimento do professor Pedro junto à educação desse município, e nós da Undime, para quem não conhece a Undime, é a União de Dirigentes Municipais. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, criada em 86, para agregar, juntar os dirigentes municipais em um foco só. Eu sou a vice-presidenta da Undime Bahia, do estado da Bahia. Nosso estado é dividido em territórios, temos então 27 territórios, dirigentes de Undime em cada território. Eu sou vice-dirigente municipal de Una, é um município que fica no sul da Bahia, seguindo de Ilhéus, onde todo mundo deve ter ouvido falar em Comandatuba. Comandatuba é do meu município, e nós estamos aqui porque confiamos que nessa forma de agregar, de juntar pessoas. Pedro é nosso representante da Undime nacional, ele representa a Bahia no Conjuntura Nacional, então quando fala vai a São Felipe, a gente se alegra, porque sabe que aqui tem qualidade, tem beleza, tem acolhida, e tem esse exemplo de comprometimento do professor, que a gente já chama Pedro de professor, a gente não chama Pedro de doutor, desse comprometimento dele com a educação, que leva, toda vez que eu venho a São Felipe, eu levo uma ideia para a minha cidade que foi plantada por aqui. Então é uma alegria estar no meio de vocês. Um assunto que, pelo que eu observei, que é a principal pauta que ele se encontra, né, essa crise econômica que vem assolando o Brasil, né, e está afetando também a educação. É verdade. Nós temos um governo que já avançou muito a nível nacional, estadual e nos nossos municípios, porque estamos aprendendo a gestar por parceria. Mas a crise chegou. E aí, como o Pedro disse hoje de manhã, bendito, quando a gente tem uma crise na casa da gente, a gente faz a conta e diz o que é que pode tirar. E também a educação tem sofrido esse impacto, e nós estamos nos municípios administrando aquilo que é possível, tentando para que aos poucos venha a ser impossível. A crise chegou, nós temos alguns programas que são diminuídos nas suas remessas, temos outros que foram cortados temporariamente, como é o caso da ANA, é uma avaliação que era feita pelo governo federal, que esse ano foi suspensa por conta de gastos, de cortes em gastos. Então, são investimentos, eu creio assim, eu trago à memória o que me dá esperança. Eu creio que é um momento de crise, que ele não vai perdurar, porque o Brasil tem receitas para sair dela, a gente tem visto, já saímos de crises, outros, se for olhar no nosso histórico, a gente já teve momentos delicados, nós passamos. Então, eu creio que vai passar e vamos voltar a andar no trilho da educação de inclusão, educação onde a creche é fortalecida, a criança tem que estar na escola, professores comprometidos recebendo o seu piso salarial. Então a gente tem uma esperança, apesar de entender que é um momento de corte, de gastos mesmo, de crise. Nesse primeiro momento, a senhora acha que pode afetar aí o desenvolvimento do Mais Educação? Olha, a gente acredita que devemos fazer um redimensionamento. Mais Educação é uma ampliação de jornada. Nós sabíamos que ele teria um tempo para ser, ele é, digamos assim, que é o elo para uma educação integral. A gente está aprendendo a educação integral pela essa jornada ampliada, né? É um investimento que o governo federal fez desde o seu início, que a gente é salutar. Você tem uma criança com 7 horas na escola, com almoço, com lanche, com oficinas, deixando a escola viva. O programa, no meu ponto de vista, é excelente, mas com os cortes nós vamos já temos a notícia de que ano que vem não teremos escolas novas incluídas no processo. Eu penso que é temporário, mas hoje, por exemplo, no meu município, eu já tenho todas as escolas no Mais Educação, então isso não vai afetar diretamente a mim, porque só se eu abrir outra escola, mas as minhas já estão contempladas, entende? Então, são casos específicos. Eu creio que vai, sim. Acho que vai chegar a... Todos os setores estão tendo diminuição de receita, né? Não perdeu a esperança. Eu acho que é por aí. Aqui em São Felipe, o secretário Pedro Júnior sempre fala aí, né, que o dinheiro que o ministro aí manda, né, não cobre as despesas para a situação da merenda, principalmente a merenda escolar, né? Não sei se o caso de Una também passa por essa realidade. Do mesmo modo, nós temos desafios na merenda escolar. Primeiro, a agricultura familiar, fortalecer os PAAs para poder esses agricultores terem alimentos para nos vender, porque nós acreditamos que também seja uma forma de gestar melhor. Os produtos são in natura,
o procedimento é outro. E nós não temos, a conta nunca paga. 30 centavos, 70 centavos, não. Tem que saber gestar mesmo, meu irmão, para fazer a bacia render para todo mundo. Mas eu acho que é um avanço. Outrora a gente nem tinha. Outrora a gente não tinha nem esse dinheiro para alimentação, hoje nós temos. Então vamos discutir. Nós da Undime temos uma frente de luta, que é o custo aluno qualidade, que é uma nova forma de financiar a educação, porque o Fundeb, que é o nosso fundo que foi instituído e revitalizado no governo Lula, ele tem um tempo já para se findar, então a gente tem uma esperança de que esse dinheiro possa vir. Enquanto ele não vem, a gente tem que administrar o jeito que dá. O dinheiro nunca dá, o município sempre tem uma contrapartida de 30%, de 20%. Municípios como São Felipe, que tem um comprometimento com a educação, que é visível aos nossos olhos enquanto gestores. Pedro é um secretário que dentro do nosso coletivo é um exemplo de gestor. Primeiro porque ele é gestor, poucos municípios têm um gestor na educação. Ele tem uma autonomia para gestar a educação, ele tem gestão plena, coisa que muitos dos nossos 417 municípios não têm. Segundo porque a gente sabe que é essa forma de aprender. Eu estou aprendendo com o Pedro, como é que faz essa educação, mais educação com a conta em déficit, né? Estamos aprendendo aí. Outra preocupação também, né, para muitos municípios é a questão do PME, né? E muitos municípios aí estão tendo dificuldade. Como é que está essa situação neste momento, principalmente na Bahia, né? Todos os municípios já conseguiram concluir, né, a questão do PME. E qual é o benefício que traz, né, para a educação? Na verdade, a gente tem que entender de uma vez por todas a sociedade que sem planejamento você não alcança metas, né? O PNE foi fruto de uma discussão nacional, estabelecida uma lei pela presidenta em 2014, dando um ano para que nós pudéssemos ajustar os nossos planos municipais, que os municípios já deveriam ter. Então, ele entrar em fase de reelaboração, ou fazer revisão, ou então de construção. Eu não tenho aqui, peço perdão aos ouvintes, os dados específicos de números dos 417 municípios, mas há uma semana atrás eu vi o relatório e não me entristeceu. Poucos municípios ainda, se eu não me engano são 7, na Bahia inteira é que não tem nada. Os outros estão em fase de elaboração, a sua maioria já foi para a Câmara, tem uma maioria esperando as câmaras aprovarem. Nosso prazo foi 24 de junho, mas nós, enquanto DIME, enquanto governo do Estado, enquanto MEC, nós tivemos, e lá no sul da Bahia nós tivemos o apoio do Instituto Natura, pela plataforma Conviva, nós tivemos um esforço para auxiliar os municípios. Primeiro, porque existe uma dificuldade dos munícipes entender que a educação não é feita somente por secretário, é uma construção coletiva. O PME deveria ter sido construído por representação de moradores, de professores, de funcionários, empresários, secretários outros, conselho. Essa dificuldade da participação social às vezes trava os nossos projetos, né? Então o PME foi reelaborado, foi feito. Ele que vai nortear as ações, nós temos um parâmetro que são as diretrizes do PNE, e então nós temos que seguir esse parâmetro. O Brasil tem um projeto para 10 anos e nós temos que adequar nossos planos para alcançar esses 10 anos que o Brasil estabeleceu, né? Então o PME é de suma importância, nós da Undime, enquanto Undime, estamos assessorando aqueles que não conseguiram e aqueles que conseguiram, como é o caso de São Felipe, a gente parabeniza pelo comprometimento. Esse ano nós teremos aí a Prova Brasil, né? Qual a expectativa aí dos municípios, né, para esse ano? Está confiante e o que, né? Se planeja, se visualiza em termos de resultado? Olha, eu sou altamente confiante. Eu não perco a minha esperança porque eu faço educação porque gosto. Eu creio que a Prova Brasil vai traduzir todo esse investimento que tem sido feito ao longo desses anos, sobretudo do governo federal, do governo do estado, e sobre essa compreensão do município de valorizar a educação. Então, o Mais Educação contribui para a Prova Brasil, o currículo integrado contribui, a formatação, a jornada de trabalho, o cuidado com os professores, garantindo o piso, traz professores mais motivados, contribui. O livro didático gratuito para todos os alunos da rede pública, isso é uma ferramenta excelente. Então eu creio que nós vamos ter frutos, vamos colher aquilo que a gente plantou. Então as redes estão se preparando, a nossa preocupação é com a evasão, nossa preocupação é não deixar essa criança sair da escola, ir lá nos pais, buscar os órgãos de controle para nos ajudar, como o Ministério Público, que é parceiro nessa causa. As crianças permanecerem, eu creio que nós teremos um índice melhor em 2016 do que tivemos no último índice.
Alguns secretários, né, que chegaram aqui com certa antecedência, visitou algumas escolas, não sei se também a senhora conseguiu visitar. O que é que achou das escolas aqui do nosso município? Olha, quando eu vejo antes e depois das escolas do município de São Felipe, eu falo assim, ó, o povo de São Felipe não deixe Pedro sair dessa gestão pública. Porque a visão de Pedro de melhorar os espaços físicos é salutar. No meio de uma crise, ele conseguiu fazer o que eu ainda não consegui. Eu fico tentando pintar os meus muros, pintar as minhas escolas, e Pedro conseguiu fazer uma reforma estrutural. Então, isso é pontual. Eu visitei da último encontro do território do Mais Educação e hoje visitei a creche. Estou, assim, feliz de saber que é possível, sim, administrar. Então, eu parabenizo a Pedro e a equipe, ao prefeito Chiquinho, a toda a equipe, a todos os secretários que contribuem para esse desenvolvimento, porque eu sei que não é sozinho que a gente faz as coisas, né? Tem um grupo por trás disso, mas o antes e depois de São Felipe tem que ficar registrado na história e na memória desse povo. E eu dou um conselho, não deixem Pedro sair dessa gestão pública, na função que for, mas ele tem que ficar na gestão pública. Agradecer aqui a sua participação conosco, deixar sempre nosso espaço da internet, também nosso microfone da rádio à sua disposição. Obrigada, eu sou Leninha Villanova, eu não me apresentei no começo, né? Sou dirigente municipal de Una. Eu quero agradecer a São Felipe pela acolhida, quero parabenizar o fórum, na pessoa de Claudilson, que é o presidente desse território de Undime também, pela organização, e nós da Undime Bahia estamos à disposição de todos os secretários que nos ouvem, para juntos a gente trabalhar. Eu venho do princípio de que somos um corpo, somos membros de um corpo, e se um membro sente uma dorzinha, o corpo todo sofre. Então a gente precisa ser junto para um ajudar o outro. É melhor dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Então, obrigada a vocês, parabéns por estar em nosso evento, a vocês da FM São Felipe. E na sequência, a gente chama para dar a sua palavra também a vice-presidente da Undime, Leninha Cavalcante. Bom dia a todas e todos. Eu disse a Pedro que eu queria falar ali sentada no sofá, porque eu estou encantada com essa arrumação aqui, esse diálogo, né? Mas todo mundo falou em pé, e o professor gosta de ficar em pé, então vamos ficar em pé. Quero saudar a todos na pessoa do prefeito Chiquinho. É assim que chama? Chiquinho? Intimidade no nome, né? Mas a gente sempre comenta, prefeito, quando estamos em grupo, a Pedro, que nós queríamos prefeitos assim. Eu amo a minha prefeita, ela é sensível, não estou falando da minha prefeita. Mas um prefeito que tem na sua visão que a gestão da educação tem que ser feita pelo gestor da educação, tem os nossos aplausos, tem os nossos reconhecimentos. Eu queria dizer a Claudilson que eu tenho convicção, assim como nossa companheira Gel e todos nós, a Silvânia, que é a presidenta, a qual eu trago um abraço, e todos os nossos diretores de território da Undime, que a Undime nunca pensou que era algo paralelo. A Undime tem convicção de que isso aqui é Undime. Afinal de contas, nós, secretários, somos agremiados, associados a essa entidade civil de grande respeito no país, que tem sido baluarte em algumas decisões. Inclusive, semana passada nós conseguimos, e a mídia não divulgou, impedir que fosse para a pauta do Senado a emenda que diminuísse o nosso investimento do pré-sal e dos royalties. Isso ninguém disse, estava na pauta para ser diminuído para 5%. E nós fomos, Eduardo Santos, professora Cleusa ainda, né, nosso presidente Alessio, e nós conseguimos fazer isso. Então, a Undime é uma instituição, uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 86, que já passaram muitas mãos por ela, para constituir e fortalecer os municípios. Na Bahia, específico, é diferente, porque nós somos em 417 e somos distantes geograficamente. Então é impossível que a Undime consiga vida se não for também pelos fóruns. Os fóruns nos dão vida, e nós entendemos que os fóruns não são fóruns se não for Undime, e Undime não é Undime se não for fórum. Isso está muito claro na nossa mente. E o fórum representa, até porque os membros do fórum são diretores de território, Claudilson é diretor de território, lá no nosso município tem diretor de território,
E a gente entende que essas discussões são necessárias porque a nossa luta nesse tempo de lei do piso, gestão plena, gestão democrática, responsabilidade fiscal, secretário sendo preso, prefeito sendo preso por conta de toda uma legislação que eu não sei nem conceituar, a gente entende que só vamos conseguir gestar esse extraordinário se formos juntos. E a gente entende também que quando a gente cria uma divisão na casa, isso eu aprendi no primórdio da minha vida, quando a gente cria uma divisão na casa, ela cai na cabeça de todo mundo. Então nós precisamos entender que toda rebelião, ela não machuca só a parte que está criando, ela vai machucar todo o contexto. E nós somos um corpo, nós somos membros de um corpo só, que é a educação desse Estado. Então nós estamos aqui muito bem representados pelo fórum. Nós estamos aqui a 480 quilômetros da minha residência, eu tenho 8 horas em viagem, já agradeço a Pedro pelo carinho. A Reginaldo transmita a minha gratidão ao motorista por ter ido me buscar de madrugada em Santo Antônio de Jesus. Então, assim, a gente vem com esse esforço, deixando os nossos municípios nesse trabalho exatamente por acreditar que a gente só consegue caminhar se for assim juntos. Aquilo que você fez, que eu não fiz, eu posso aprender e fazer e resolver um problema que era outrora gritante no meu município. A gente não nasce secretário de educação, a gente se faz dirigente de educação e esse se fazer é no processo mesmo, é no erro, é no acerto. E de uma coisa eu sempre digo, eu hoje vejo que eu nasci para ser gestora, não tenho nenhum peso em mim, eu amo gestar isso aqui, amo participar. É um desafio o ano de 2015, é um ano de crise, a gente tem crises financeiras, a gente tem crise de conceitos, nós temos escolas ainda com padrão do século XIX, professores formados no século XX, alunos no século XXI, e a gente não consegue fazer esse equilíbrio, né? essa ligação, esse elo. Isso tem chocado a gente, mas eu tenho certeza, Pedro, Claudilson, se a gente passar desse ano, se a gente passar dessa fase com esperança ainda nos olhos, com amor no coração, a gente vai conseguir vencer. Porque eu aprendo que não se forja marinheiro em